Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Estou feliz por vocês estarem aqui. Recentemente, um cliente local nos desafiou a recriar bacon de peru. Embora eu não seja fã de bacon de peru, acho que o de porco já é suficiente. Eu entendo que há pessoas que não podem aproveitar aquela delícia defumada de porco. Talvez você tenha alfagal, talvez tenha convicções religiosas. Isso realmente não importa. Existe um mercado para bacon de peru. Bem, um cliente perguntou se poderíamos fazer um pouco, e achei divertido tentar. Bacon de porco é barriga de porco curada, defumada e fatiada. Basta fritar e comer. Enquanto o bacon de peru é considerado um alimento ultraprocessado, como você verá na produção dele neste vídeo. Isso porque estamos tentando criar algo que é antinatural. O bacon de peru foi criado em laboratório por cientistas de alimentos há cerca de 50 anos para atender a um mercado alimentar específico. Dito isso, vamos tentar melhorar o bacon de peru. Queremos melhorar o sabor. Queremos melhorar a textura. Queremos reduzir o sódio e queremos reduzir bastante os conservantes que normalmente estão presentes no bacon de peru, porque afinal, não precisamos de tantos conservantes na carne. Não sei o que pode acontecer. Então fique até o final deste vídeo, onde vamos preparar um pouco da nossa mistura de peru e ver como ficou. E ao longo deste vídeo, vamos brincar com uma faca novinha da New West Knife Works. Esta é a faca Steph. Estou animado para usar isso pela primeira vez. Vamos começar. Aqui temos um peru. E depois de fazer isso, percebi que na verdade você não precisa fazer isso com peru. Você pode fazer com frango ou pode usar uma combinação de carnes. Talvez colocar um pouco de pato aí para a parte da carne escura. De qualquer forma, usaremos só peru e só vou separar isso. Esta receita exige gordura, que pode ser suprida pela pele do peru. Nós não vamos usar a pele do peru, então vamos removê-la. Mas se você quiser a quantidade de gordura necessária para essa receita, pode simplesmente usar a pele do peru. Se você planeja fazer isso com frango, pode fazer com frango. E tenho que ser honesto, estou adorando essa nova faca. Essa é a faca Steph da West Knife Works. E essa coisa é extremamente afiada e incrivelmente leve. É como trabalhar com um bisturi. A maioria das outras facas é mais pesada e grossa, mas esta é bem fina e leve. Essa faca usa um super aço chamado Magna Cut, por isso ela é tão leve e fina e supostamente tem melhor retenção de fio e é resistente à corrosão. Daqui a pouco vou fazer um teste de corte para ver como veio de fábrica. Mas, por enquanto, as primeiras impressões sobre a faca Steph. Adorei a sensação dela na mão. Certo, já voltamos a falar disso em 1 minuto. Então, o que estamos fazendo é processar essa carne em 2 lotes separados, carne branca e carne escura. Isso é o que vai ajudar a criar nossas camadas. Vamos separar toda a carne branca do peru em uma pilha e depois fazer o mesmo com a carne escura. A carne branca pode ser do peito ou das asas. Na produção comercial, normalmente colocam as asas em um recipiente grande e separam mecanicamente a carne das asas do peru. É dessa parte que vem a carne branca do bacon comercial. E então, muito provavelmente, eles farão algo semelhante com a carne escura. Talvez usem aparas, coxas, sobrecoxas, coisas desse tipo, que é o que vamos usar aqui. Não podemos separar mecanicamente, então usaremos só cortes nobres para o bacon de peru. Retire o osso e processe sobrecoxa e coxa. A coxa tem muitos tendões que precisamos retirar, e é isso que estou fazendo. Quando acabarmos, vamos cortar tudo em pedaços fáceis de manusear. Remova qualquer pedacinho de pele aqui embaixo. Você realmente deve tentar limpar isso o máximo possível para que no final reste apenas carne e um pouco de gordura. Corte tudo em pedaços pequenos o suficiente para caber no seu moedor. Vamos moer isso algumas vezes para que o processo de emulsificação fique um pouco mais fácil. Aqui está o que restou com gordura e tendões. Falamos das asas de peru, que são carne branca. Meus filhos quiseram fritá-las e fazer asas de peru apimentadas. Não vamos processar isso, pois a quantidade de peito desse peru deve ser suficiente para um pequeno lote de bacon de peru. Vamos lá. Aqui está o nosso peru processado. Essa é a parte da carne branca, e aqui temos a parte da carne escura. Isso aqui não é suficiente para o que precisamos.
Fora das câmeras, vou processar mais coxas e sobrecoxas de peru para obter mais carne escura, pois quero mais carne escura do que branca na receita, criando a ilusão da proporção entre carne magra e gordura típica do bacon tradicional. Vai ao congelador para ficar parcialmente gelado antes de moer. Depois, moemos com disco de meia polegada, uma moagem grossa. Vamos repetir isso 2 vezes com a carne da coxa e do peito, mantendo-as separadas. Perfeito! Essa é nossa carne branca. Agora podemos devolvê-la ao congelador enquanto preparamos os outros ingredientes. Com relação à carcaça do peru, vamos pegar isso e transformar em um caldo incrível. E esse vai ser o componente líquido da nossa receita. Na verdade, é assim que esse caldo vai ficar. Lindo! Muito colágeno se formou nesse caldo. Polvilhamos leite em pó na carcaça, assamos por 1h30 a 400 graus e depois cozinhamos na panela de pressão por mais 1h30. E esse é o resultado final. Absolutamente lindo, incrivelmente aromático. Não adicionamos muitos ingredientes além do peru. E para essa receita, o que realmente queremos é gelo. Então precisamos pegar esse caldo e congelá-lo em formas de gelo. O gelo, como você vai ver aqui em 1 minuto, vai ajudar a manter uma temperatura bem baixa durante o processo de emulsificação. Se você só adicionar água fria, não faz o mesmo efeito. Então vamos congelar isso, e esse é o resultado final. Agora temos nossos blocos de gelo. Vou triturá-los um pouco antes de usá-los. E agora vamos falar sobre a gordura. Que gordura você usa? Nessa receita, busquei destacar o bacon de peru com manteiga dourada liofilizada. Normalmente, não se pode adicionar manteiga a molho emulsificado, pois ela separa. Então, o que fizemos foi preparar manteiga dourada e usar essa manteiga dourada para criar uma emulsão. Após obter uma emulsão estável, você pode adicioná-la à linguiça emulsificada. Para a emulsão, usamos água e proteína de clara de ovo no liquidificador. A proteína da clara de ovo estabiliza gordura e água, além de agir como agente de ligação na receita. Após misturarmos a proteína da clara de ovo com água, basta adicionar a manteiga aos poucos para criar a emulsão. Assim ficou essa emulsão. E nesse estágio, você já pode adicionar isso à sua receita. Mas o que eu fiz foi colocar tudo isso no nosso liofilizador. Eu liofilizei e transformei em um pó de manteiga dourada, que na minha opinião ficou um pouco melhor porque assim posso controlar a quantidade de umidade presente na emulsão. Achei que havia muita umidade. De qualquer forma, é assim que nosso pó de manteiga dourada fica. Vou reidratar isso com um pouco do caldo de peru que acabamos de fazer. Tudo será calculado pelo peso. Como eu disse, não é preciso adicionar pó de manteiga dourada liofilizada à receita. Você pode usar pele de peru ou gordura de porco. Na verdade, se você olhar a descrição aqui embaixo, vou deixar um link para essa receita. E sobre o perfil de gordura, vai estar escrito literalmente só gordura. Então você pode adicionar a gordura que preferir. Achei que isso seria um acréscimo divertido e delicioso. Agora vamos pegar a emulsão, espalhar na assadeira e levar ao congelador. Quero que isso esteja bem gelado quando adicionarmos de volta a nossa massa cárnea. Então vai para o congelador. Depois que estiver firme, vamos cortar em palitinhos e depois vamos picar de novo. Não precisa ficar tão fino, mas depois de picar, isso volta para o congelador. Agora está pronto para a nossa farsa de peru. Vou te mostrar a ordem exata para adicionar, se escolher essa receita. Sobre os ingredientes, vamos manter tudo bem simples. Vou usar sal. E ao invés de usar uma cura à base de nitrito, que é o que o peru comercial normalmente usa, vamos usar EcoCure, que é uma cura sem nitrito. É isso aqui que você está vendo. Espero que o EcoCure ajude a realçar um pouco das cores naturais da carne mais escura, sem precisar usar nitritos. Também vamos usar pimenta branca, alho em pó, cebola em pó, um realçador de sabor chamado Savor Savory, açúcar mascavo e, claro, páprica defumada. Isso vai ser principalmente para dar um pouco de sabor e cor. E esse vai ser o tempero clássico de bacon. Quanto aos temperos,
também vamos adicioná-los em uma ordem específica. Então, o que eu quero fazer é pegar todos os meus ingredientes salgados. Então, o EcoCure número 1, a levedura nutricional e o sal. E isso vai entrar no começo, certo? Vamos usar isso para extrair a proteína. E todo o resto é mais para dar sabor. Isso vai ser adicionado mais para o final do processo, quando colocarmos nossa gordura. Se você não for usar proteína de clara de ovo e for usar outro aglutinante, como amido de batata ou amido de milho ou algo assim, isso vai ser adicionado junto com a parte de temperos para dar sabor, certo? Então isso vai ser adicionado no final. Para a carne branca, então aquele era o tempero para a carne escura. O tempero para a carne branca vai ter apenas um pouco de sal, pimenta branca, açúcar mascavo, alho em pó, cebola em pó e levedura nutricional. E mais uma vez, vamos combinar nossos ingredientes salgados e adicioná-los primeiro. O restante será colocado no final. Agora que temos todos os nossos ingredientes prontos, podemos criar a emulsão para essa receita. Agora, eu entendo que essa é uma receita bem complexa. Então confira a caixa de descrição abaixo e clique no link, lá vai ter uma versão alternativa e mais fácil, caso você queira fazer isso em casa. Então vamos adicionar a carne do peito junto com nossos temperos salgados. Este é o sal e a levedura nutricional. Agora vamos adicionar um pouco do nosso gelo de caldo triturado. O que queremos nesse primeiro passo é a extração de proteína em baixa temperatura. É isso que estamos buscando. A temperatura deve ficar abaixo de 4 graus Celsius e vamos picar a carne o mais fino possível. O sal adicionado extrai proteínas solúveis em sal, como miosina e actina, nesse primeiro processo. Essas proteínas ajudam a unir a água e a gordura que vamos adicionar na receita. Salsichas emulsificadas, como as que estamos fazendo, costumam absorver mais umidade que as comuns. No nosso caso, vamos adicionar 20% de caldo, o que vai contribuir para aquela textura única que estamos buscando. Nossa carne já foi picada. Agora adicionamos os demais ingredientes, temperos e gordura. Então, mais uma vez, vamos continuar picando. E durante essa segunda etapa, vamos aumentar lentamente a temperatura até 13 graus Celsius ou 55 graus Fahrenheit. Esta é a fase de emulsificação. Esta é a etapa, onde unimos as proteínas com a umidade e a gordura. Usar um cutter ajuda muito nesse processo, porque não criamos tanto atrito quanto você criaria, digamos, em um processador de alimentos. Você pode fazer esse processo em um processador de alimentos apenas controlando as temperaturas. Agora, a temperatura ainda está bem baixa, 31 graus Fahrenheit. Lembre-se, nosso objetivo aqui é picar até chegarmos na casa dos 50 graus. Assim que atingirmos essa meta, ou algo próximo disso, estaremos prontos. Vamos adicionar o resto do gelo e continuar picando. Isso mantém a temperatura baixa e deixa a massa mais lisa, como queremos. A massa está linda neste ponto. A temperatura final é 53, 54 graus, estou satisfeito. Então a parte do peito da nossa receita está oficialmente pronta agora. Isso está com uma aparência ótima, está incrivelmente pegajoso, incrivelmente suave. Agora, vamos para a carne da coxa, repetindo o processo. Não mostrei antes, mas a temperatura inicial do peito era cerca de 28 a 30 graus. Aqui é igual. Esta é a carne da coxa. Estamos a 30 graus Fahrenheit e ela já foi moída 2 vezes. Assim, grande parte do trabalho já foi feita. O gelo triturado está pronto para ser adicionado. E para esse tipo de receita, você quer ter tudo mise en place, certo? Tudo deve estar pronto antes de começar, pois as etapas são rápidas e é preciso estar preparado para a próxima. Agora, estamos só adicionando a carne. Estamos começando o processo de cortar e vamos adicionar nossos ingredientes salgados. Até agora tudo certo. Agora, estamos apenas extraindo proteína e tudo o que estou fazendo é controlar a temperatura para garantir que ela fique abaixo de 4,4 graus Celsius. Com uma pequena pá, só estou mexendo essa carne dentro da tigela para que ela esteja sempre em contato com as lâminas, e isso vai cortar tudo em partículas bem finas. Adicionamos um pouco de gelo para manter a temperatura baixa. Normalmente, faço 2 adições de gelo na primeira etapa e uma terceira adição de gelo na etapa final. Vamos medir a nossa temperatura.
Um dos pontos mais importantes é o controle de temperatura, 33 graus. Estamos muito bem. À medida que você adiciona a umidade, a mistura vai ficando um pouco mais lisa. E só de olhar como está agora, acho que a textura já está fina o suficiente. Minha temperatura varia de 35 a 39 graus, podemos seguir com o processo. Então essa é a etapa em que adicionamos a gordura, e não importa qual gordura você vai usar, mas é agora que você deve adicionar. E depois, o restante dos temperos. E se você for usar algum tipo de aglutinante, como amido de batata ou leite em pó desnatado, você também deve adicionar agora. Este cutter é o Robert de 18 polegadas. Eu queria fazer um vídeo comparativo entre o mais caro disponível e o mais barato disponível. Por isso você vê os dois no vídeo. Agora vamos adicionar o gelo. Lembre-se, nosso objetivo nesta etapa é atingir 55 graus Fahrenheit. Se ficar um pouco abaixo, tudo bem, só não ultrapasse muito esse valor. Parece que está tudo certo. Temos uma emulsão bem fina, o cheiro está incrível. E tudo o que fizemos foi criar duas emulsões, uma com carne branca e outra com carne escura, temperadas de forma um pouco diferente para criar a ilusão de bacon de verdade, porque bacon de peru não existe. Nossa emulsão de carne de coxa tem um tom meio alaranjado avermelhado, uma cor meio enferrujada, e a nossa carne branca é mais puxada para o creme. Acho que isso vai clarear durante o processo de cozimento. Precisamos criar as camadas, então tudo o que vou fazer é alternar a forma como colocamos isso na assadeira, começando com a carne escura, depois a clara, escura, desse jeito. E isso vai dar pra gente a aparência das listras de gordura que o bacon típico tem. Agora que terminamos as camadas, vou colocar isso na minha seladora a vácuo de câmara, para tirar qualquer tipo de bolha de ar que tenha. E sinceramente, não sei o que vai acontecer agora, pois deve expandir muito, tem muito ar ali. A gente quer se livrar disso e pode acabar bagunçando completamente as nossas camadas. Mas isso aqui é meio que um experimento, então vamos ver como fica depois que tudo estiver pronto. Aliás, não precisa fazer nada disso. Na verdade, se você só seguir a receita que está na descrição aqui embaixo e colocar em uma tripa grande, pode fatiar isso fininho como mortadela e vai ficar absolutamente incrível, sem dúvida nenhuma. Mas a gente tinha o desafio de criar o abominável bacon de peru e é isso que vamos tentar fazer. Eu percebo umas listras brancas ali. Isso é legal. Beleza, vamos ver como isso vai ficar. Vou colocar isso em um saco a vácuo e cozinhar no sous vide por causa do formato que estamos tentando alcançar. Se você acabar colocando isso em uma tripa, sabe, tipo uma tripa fibrosa de 150 milímetros ou uma tripa de colágeno, você pode cozinhar isso em água em fogo baixo, certo? Não precisa de nenhum equipamento especial. Você também pode assar na forma, certo? Você pode conseguir uma textura um pouco diferente, mas também vai funcionar. No nosso caso, acho que a maneira mais precisa e fácil de prosseguir vai ser usando um banho-maria sous vide ajustado para 145 graus Fahrenheit. A espessura do nosso bacon não é muito grande, tem menos de 5 centímetros, provavelmente uns 4 centímetros de espessura. Então, vamos cozinhar isso por no mínimo 1h30 a 2 horas, e aí vamos tirar do banho-maria e depois resfriar. Nosso peru terminou de cozinhar e queremos que ele esfrie antes de cortá-lo. Então, o que vou fazer é colocar na geladeira. E amanhã, basicamente 12 horas depois, vamos fatiar. Nossa criação emulsificada de peru esfriou bastante durante a noite. Ela tem uma densidade muito interessante. Mal posso esperar para cozinhar quando colocarmos na bandeja. Saiu quase tudo limpo. Talvez eu devesse ter usado papel manteiga antes de cozinhar, mas não acho que isso seja um problema. O que me preocupa são nossas linhas de gordura falsa. Será que ainda estão lá? Vamos cortar e conferir. Mas, sabe, quanto a cortar isso aqui, acho que vamos ter melhores resultados se cortarmos desse jeito, pelo lado mais curto. Mas, sinceramente, não acho que isso faça tanta diferença assim.
Ok, muito bom. Isso ficou melhor do que eu esperava. Até tem um pouco daquele aspecto rústico, assim como a gordura de porco teria na barriga. Certo, vamos fatiar isso na máquina, cortar bem fino e depois fritar um pouco para ver o resultado. Beleza! Para fritar isso, coloca um pouco de óleo numa frigideira de ferro. Quero ver como vai dourar e a transformação de cor. Até agora, estou bem satisfeito com o resultado. Eu gosto da textura da versão não frita, que era uma das coisas que a gente queria. Ela tem aquela textura um pouco mais macia. E enquanto a gente está fritando, estou percebendo um pouco de dourado bem ali na lateral, o que é um ótimo sinal. Vou continuar fritando por mais alguns minutos. Nada demais, só para ver até que ponto a gente consegue levar isso em termos de dourado. Isso está ótimo, na verdade. Eu não esperava por isso. Beleza. Então acho que estão prontos. Vamos tirar e experimentar. Beleza, hora da verdade. Bacon de peru. Estou gostando da versão sem fritura, viu? Tenho que ser honesto, a cor não ficou exatamente como eu queria, porque não usamos nitritos. A gente basicamente conseguiu um pouco de cor da páprica, que acabou ficando meio marrom alaranjado. Mas a versão cozida, olha, eu não estou achando ruim, não. Gosto do visual geral, conseguimos aquelas listras que imitam gordura. Se dobrarmos bem no meio, ela estala ou quebra. Beleza, então ela quebra bem fácil. Eu não diria que estala como o bacon tradicional. Mais uma vez. Beleza, vamos dar uma mordida. Beleza, pessoal, bacon de peru pronto. O que acham? Comentem aí. Eu não sabia o que esperar. Ficou com uma aparência muito melhor do que eu imaginava, o que é ótimo. Queríamos melhorar algumas coisas com esse bacon. Primeiro, o sódio definitivamente não é um problema. Nosso bacon tem menos sódio do que o bacon tradicional. A gordura que usamos foi manteiga dourada, então temos uma gordura bonita e saudável dentro do nosso bacon em vez de óleo de sementes adicionado. A textura era uma coisa que queríamos melhorar. E sabe, se eu apenas dobrar um pouco, ele não fica crocante como o bacon normal, mas quebra com bastante facilidade. Então vamos ver como está o sabor. Isso é incrível. Ok? Com certeza está mais crocante nas bordas do que no centro. Cortamos bem fino, acho que com 3 milímetros. Mais uma mordida. Em termos de textura, ainda tem um pouco de resistência à mordida, crocante por fora e um pouco borrachudo no centro. Nosso bacon de peru tem um sabor surpreendentemente bom, agradável e defumado, mesmo sem defumação real. Ao escrever a receita, pensei, sabe de uma coisa? Talvez seja melhor adicionar um pouco de fumaça líquida à mistura e ver se conseguimos realçar ainda mais essa característica defumada. Mas a páprica defumada que adicionamos já foi suficiente para trazer aquele leve toque de defumado que eu realmente gosto. Posso dizer o seguinte, esse bacon de peru é infinitamente mais saboroso do que qualquer bacon de peru que você encontra no supermercado. Ingredientes frescos, incluindo nossa própria segurelha, que realça o sabor naturalmente. Cortes premium, manteiga dourada. Só essa manteiga dourada já vai elevar isso para uma dimensão completamente diferente. Mas aí você adiciona o caldo de peru assado que fizemos como líquido. Agora você tem algo que traz várias dimensões de sabor em uma única mordida. Agora, dito tudo isso, quero dizer que não mudei minha opinião sobre bacon de peru. Ainda não sou fã. Mas deixa eu só conferir de novo. Não, ainda prefiro bacon de porco. Mas para todos aí que amam bacon de peru e querem fazer em casa, acho que o perfil de sabor dessa receita é algo que vocês vão curtir bastante.
Legal, pessoal, projeto divertido. Bacon de peru, provavelmente a única vez aqui no canal, mas o processo foi bem interessante. E tenho que admitir, recentemente mudei completamente minha opinião sobre salsichas emulsificadas. Muito provavelmente porque agora temos o equipamento certo para fazê-las do jeito certo. E vou te dizer, isso fez toda a diferença. Até o processador tipo búfalo bem barato que você viu, no qual processamos a carne branca, fez um ótimo trabalho. De qualquer forma, estou procurando expandir nossa linha de salsichas emulsificadas no nosso site, então fique ligado para isso. E a propósito, eu queria fazer um teste para ver o quão afiada estava a faca de Chef Steph. Acabamos de tirar essa faca da caixa, ainda não a usamos e vamos apenas testar o fio dela. A maioria das facas de cozinha varia entre 250 e 300, geralmente perto de 300, na afiação, o que já é aceitável. Agora, vamos ver quanto essa vai marcar. Vamos colocar uma pressão uniforme e suave na faca, pressionando devagar até que aquele fiozinho seja cortado ao meio. Quanto menor o número, mais afiada é a faca. Beleza, muito bom, ótimo, 200. Uau, isso é afiado. Para quem não sabe, 200 é considerado lâmina de estilete, que pode facilmente superar a maioria dos facas de alto padrão. Incrível! O que mais gosto nessa faca é a sensação que ela dá na mão. Ela é incrivelmente leve, pesando pouco mais de 170 gramas e corta com precisão cirúrgica. Uau! Se quiser saber mais sobre a Steph ou as facas da New West Knife Works, marca dos Estados Unidos, confira a descrição abaixo. Vou colocar o link do negócio deles. Vamos seguir com o show. Obrigado por assistir. Se tiver dúvidas sobre o projeto, deixe nos comentários. E se você está assistindo a este vídeo na primeira semana de agosto de 2026, eu estou no meio da recuperação de uma cirurgia importante. Então, muito obrigado pelas boas vibrações. Muito obrigado pelas orações, comentários e visualizações. Agradeço de coração. Espero que a gente se recupere rapidamente a tempo de terminar Celebrate Sausage Season 7. Se você ainda não é inscrito, aperte o botão de se inscrever e o sininho de notificações. E se você gostou do episódio de hoje, não esqueça de deixar o seu like. Nos vemos no próximo. Tchau! Vou cheirar isso rápido. Não fizemos o teste de cheiro antes, mas... se você estivesse vendado e colocasse isso na frente do seu rosto e depois bacon de porco defumado de verdade... cara, seria difícil diferenciar. Isso aqui tem um cheiro muito parecido. Não tem exatamente o mesmo gosto, mas o cheiro é muito próximo do bacon de porco defumado.